Paz e graça, meus amados. Então, prometi um vídeo aí mais cedo e tem um pessoal aí que já tá me cobrando já. Então eu vou tá deixando aí, vou tá fazendo esse vídeo aí, né? Que eu prometi, eu cumpro. Sou servo do Senhor, então vamos lá. Eu vou deixar apenas um versículo da parte do Senhor, da palavra de Deus, que se encontra falando baixo porque o pessoal aí já tá, a coroa já tá deitada, ali já tá dormindo, então vou falar um pouco baixo. Espero que os irmãos compreendam e vou deixar aqui apenas um versículo aqui que se encontra em Romanos 12:2, que diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aqui mesmo. Irmãos, amigos, queridos, quem me conhece aí sabe que eu não sou muito. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de estar pregando prosperidade, de estar pregando bonanças, de estar pregando chave de carro, chave de casa. Sabe que eu não sou de estar pregando esse tipo de... Eu não ocupo os púlpitos para estar pregando isso, irmãos. Eu costumo pregar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus como ela é, simples e objetiva. Simples e objetiva, irmãos. Então, eu costumo pregar ela da forma que ela é. E assim, sabe? Mas eu estudando a palavra de Deus, vendo realmente como que não é, Deus ele me mostrou que não é pecado, não é mal, não é pecado a gente pregar bonanças, a gente pregar a gente pregar vida boa, não é pecado se a gente pregar conforme a palavra de Deus nos ensina. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu venho falar de uma coisa boa aqui, que a Bíblia ela nos promete, a palavra de Deus ela nos oferece. Ela, aqui em Romanos 12:2, Deus através de Paulo, Jesus através de Paulo, ele diz que a vontade dele é que a gente vivamos a boa, agradável e perfeita, e a perfeita vontade de Deus. Então, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus globaliza isso tudo, globaliza todo tipo de bênção, toda sorte de bênção possível. Essa perfeita vontade de Deus aqui, ela globaliza toda sorte de bênção. A perfeita vontade de Deus nas nossas vidas globaliza, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Deus ele não nos criou para termos uma vida mesquinha, para termos uma vida... Não. Deus ele não nos criou para a gente estar não. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão, né? Davi, o salmista Davi, ele diz: olha, cara, fui novo, que hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Né? Então é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, a gente vai ver que é a palavra do Senhor. Mas para isso, veja que Davi diz o justo. Não é andando de qualquer forma, né? Então não é pecado eu pregar bonança, eu pregar sucessos, eu pregar não é pecado. Mas antes, veja o que é que diz o justo. Se eu estiver na justiça, se eu estiver andando íntegro, se eu estiver andando conforme a palavra de Deus tá me prometendo, então eu posso ter certeza que isso aí é fácil, eu vou viver isso aí tranquilo, né? E aqui Paulo, eu vou ser bem rápido aqui com esse versículo aqui que Deus colocou no meu coração para me passar para os irmãos aqui através desse vídeo. Paulo, ele diz o seguinte: ele nos apresenta a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas veja que antes disso aqui,
Paulo, ele nos dá a receita, ou seja, o caminho para a gente conseguir isso aqui, viver a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele nos dá aqui a receita, posso assim dizer. Paulo, ele nos mostra o caminho. Qual é? Primeiro é, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. O primeiro passo é esse, é não se conformar com este mundo, irmãos. É não nos conformar com este mundo. Se a gente for analisar o que esse mundo oferece aí, se a gente for analisar dentro da palavra de Deus, a gente vai ver que o mundo oferece algumas coisas, né, que parecem ser boas, né? Vamos trazer um pouco para José, o sonhador. Se José, o sonhador, que foi invejado pelos seus irmãos a ponto de ser jogado numa cova, ser tirado dessa cova, desse poço, ser vendido como escravo, né, os medianitas. Os medianitas levaram e venderam ele como escravo para Potifar. Potifar agora faz José ser governante da sua casa. Ser governante de sua casa. Se José se conformasse com aquilo ali, se aquilo ali para José estivesse bom, José facilzinho cairia com a mulher de Potifar, né? Com a mulher de Potifar ali, lhe atentando, com a mulher de Potifar ali, tava só José e ela. Só José e ela. José poderia pensar muito bem, cara, eu tô bem, cara, eu tô aqui, cara, na terra dos egípcios aqui, eu tô tranquilo, tô longe de meus pais, tô longe dos meus amigos, tô longe dos meus irmãos, tô longe de tudo e de todos, então eu vou aqui com ela, eu tô bem, eu tô desfrutando aqui do melhor da casa de Potifar, então o que é que tem? Eu curti a mulher dele, bora, tá bom, vamos curtir a mulher dele, ainda fica aí, ó. Você tá entendendo, irmão? Se José quisesse, se José se conformasse apenas com aquilo ali, que o mundo oferece, irmãos, é sempre menor do que o que Deus oferece. O que o mundo ofereceu para José, o que a circunstância lhe ofereceu para José não foi ruim, não. José estava numa boa, José estava na casa de Potifar, José estava desfrutando de tudo que o rei oferecia, do que Potifar oferecia, e Potifar não era fraco. Potifar não era, se você for ver a história, você vai ver que Potifar era um cara forte dentro do Egito. Mas José falou, não, cara, eu não me conformo com isso aqui. Porque se eu me conformar, eu vou ficar aqui com a mulher de Potifar e pronto, é isso aqui e pronto, acabou. Eu não saio disso aqui. Porque o meu Deus, ele não vai me abençoar. Porque além de eu estar longe da minha casa, porque eu sei que eu estou longe da minha casa, estou longe das minhas parentescas, estou longe dos meus familiares, mas o Deus a qual eu sirvo está aqui. Então, para que é que eu vou me entrar nessa aí? Não me conformo com isso aí. E José não se conformou com isso aí, com essa oferenda que o mundo ofereceu para ele, que a mulher de Potifar tô colocando aqui como ofereceu para ele. E José não se conformou com isso. José não se conformou com isso. José não se conformou com isso, foi mais além, foi parar na prisão, mas quem honra a Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que honram ele também honrará, irmãos. Está lá escrito em 1 Samuel, se eu não estiver enganado, me esqueço agora a referência, quando Deus manda o profeta repreender a casa de Eli com seus 2 filhos, Ofni e Finés. Então, irmãos, Deus, ele honra aqueles que honram ele. E José resolveu honrar a Deus quando ninguém mais via. José não se conformou com um pouquinho que o mundo estava oferecendo. José, ele sabia o que era que Deus tinha feito ele sonhar. O sonho de José não veio de José, veio de Deus, e a gente sabe disso. E José não se conformou com aquilo que o mundo ofereceu. A gente bem conhece a história do jovem José, se transformou governador do Egito. Se José tivesse se conformado com aquela situação, com aquele negocinho ali, tinha morrido ali na casa de Potifar. E aí? Não vos conformei com este mundo. Moisés também tinha tudo para se conformar com as circunstâncias do mundo. Moisés tinha tudo, cara. Moisés foi criado, o hebreu Moisés,
Nós bem conhecemos como foi a história do seu nascimento, né? Nasceu da filha da hebreia, que fez um negócio de junco e colocou na beira do rio, e a filha de Faraó pegou e devolveu para sua mãe. Agora sua mãe, além de cuidar do seu filho, recebia um salário. Mas quando José ficou grandinho, ficou um pouco maior, ele foi para a casa de Faraó. Ele foi para a casa do rei do Egito. Ele viveu nas melhores condições possíveis da sua época. Mas Moisés não se conformou. Moisés não se conformou com aquilo. Moisés não se conformou com aquilo. Moisés poderia muito bem, ao ver aqueles dois, o egípcio ali maltratando os seus irmãos ali, ele poderia muito bem não ter se entrado, não ter procurado conversa. Falar, não, estou bem aqui, cara. Eu desfruto do melhor do Egito, eu desfruto do que eu quero aqui. O que é que eu quero me entrando? Mas Moisés não se conformou. Moisés foi lá e matou o egípcio porque maltratava um dos seus servos, um dos seus irmãos. E os seus irmãos depois falando isso, depois Moisés por ver os seus dois irmãos também, lá depois tendo uma discussão, Moisés foi reclamar e eles jogaram isso na cara de Moisés. Querem tu matar nós como mataste o egípcio? Moisés, teve que vazar. Mas se Moisés tivesse se conformado com aquilo ali, se Moisés não tivesse colocado a sua mão, se Moisés não tivesse se doado ali, irmãos, se Moisés tivesse se conformado com as coisas do mundo, Moisés jamais iria viver o que ele viveu. Moisés jamais ia presenciar o que ele presenciou. Você está entendendo, irmãos? Aí aqui eu já começo a soltar uma palavra profética para aqueles que estão vendo esse vídeo. Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Deus, ele tem sempre algo mais tremendo para a gente viver, algo mais tremendo para a gente presenciar. Agora cabe a mim ou a você, se você já está conformado com isso aí. Cabe a mim se eu já estou conformado com isso aqui, com o que eu estou vivendo, nas condições que eu vivo. Cabe a mim, não estou conformado. Se você estiver conformado com a situação que o mundo está lhe oferecendo, e a palavra de Deus, não vos conformei com este mundo, irmãos. E a gente bem conhece a história de Moisés. Moisés não se conformou com o mundo. Moisés não se conformou com a situação. Moisés não se conformou de viver ali, desfrutando de tudo. Não, Moisés não se conformou, irmãos. E Moisés viveu o que Moisés viveu. Não vos conformeis com este mundo. Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés, lá em Hebreus, me foge a referência também exata aqui, lá em Hebreus diz que Moisés preferiu ser chamado filha do hebreu do que filha de Faraó. Moisés preferiu sofrer com os hebreus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, a gente às vezes, para a gente ter o melhor dessa terra, para a gente viver a agradável vontade de Deus e a boa e a perfeita vontade de Deus, a gente às vezes não devemos se conformar com as situações que o mundo oferece aí. Não devemos se conformar, irmãos. Jesus amado, irmãos, a gente está vivendo uma situação, irmãos, que tem gente se vendendo barato, irmãos. Tem gente se vendendo barato, irmãos, saindo da casa do Senhor por uma bandeja barata do inimigo, irmãos. Bandeja barata, irmãos. Junho aí, festa de São João. O que é que está acontecendo? A maioria dos crentes, não estou falando aqui da nossa comunidade, não, estou falando geral, se vendendo por uma festinha junina, irmão, se vendendo por um copinho de licor, se vendendo por isso, irmãos, barato demais, se conformando com coisas baratas. E Deus está dizendo, eu tenho coisas tremendas na tua vida, eu tenho coisas tremendas a realizar, eu tenho coisas maiores a fazer, e tu está se conformando com essas coisinhas pequenas, irmão. Você está se conformando com coisinhas pequenas. Não se conformei com esse mundo não, irmãos. Não vos conformei não, irmãos. Esse aqui é um dos passos para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não nos conformar com o que esse mundo nos oferece, irmãos. É não aceitar o que esse mundo nos oferece, irmão. Que esse mundo é barato, irmão. Por mais enfeitado que venha a oferta, é sempre mais barato do que Deus tem para nós, irmãos. Por mais bonita que venha na aparência, é muito menos, irmãos, do que Deus tem para mim, para a sua vida.
Deus, ele tem coisa tremenda para eu e para você viver. Deus, ele tem coisas tremendas para revelar para mim, para revelar para você. E você está se vendendo aí por pouca coisa, por mixaria, com permissão da palavra aqui. Mixaria, irmãos. Isaac e Abednego poderiam muito bem se vender ali em Babilônia. Poderiam muito bem se curvar diante da estátua que o rei Nabucodonosor, se não estiver enganado, decretou que todo mundo teria que se ajoelhar, que todo mundo teria que se prostrar diante daquela estátua. Eles poderiam muito bem, cara, eu tô aqui na Babilônia, eu tô vivendo aqui do que eles estão mandando, poxa, eu vou me conformar com isso aqui, cara, eu vou me conformar com isso aqui. Eu vou me conformar com isso aqui e pronto, vou viver o que a Babilônia está trazendo para mim, vou viver com isso aqui, vou desfrutar disso aqui, vou me frutar com eles aqui, vou me ajoelhar diante de imagem, pronto, acabou, e vivi ali, morria e não... Mas eles falaram, não, cara, a gente não se prostra não, a gente não se conforma com isso. Oh, aleluia! A gente não se conforma com isso. A gente não se conforma com isso e não se conformaram, irmãos. Eles não se conformaram. Eles não se conformaram e viveram o que viveram dentro da fornalha. Fez a Babilônia toda presenciar o quarto homem dentro da fornalha, né? Que nós pregamos o quarto homem. Não, mas Jesus era o primeiro homem ali, irmãos. Jesus já estava lá esperando ele. Porque se você for parar, você dar uma analisada naquele texto ali, você vê que quando eles encostaram na fornalha, a fornalha consumiu aqueles que iam com eles, e eles sobreviveram, entraram dentro da fornalha, e o povo viu o quarto homem como o semblante do Filho de Deus, e toda a Babilônia se prostrou ao verdadeiro Deus. O rei da Babilônia se prostrou ao verdadeiro rei, ao verdadeiro Deus, irmãos. E Isaac, Mesaque e Abednego ganharam posições na Babilônia de destaques. Você está entendendo o que é que eu quero dizer? Por quê? Porque eles não se conformaram. Eles não se conformaram com aquela situação. Se eles tivessem se conformado, irmãos, eles tinham se prostrado e o nome dele não estava aqui escrito na palavra de Deus. Mas eles não se conformou, irmãos. Eles não se conformou, então não vamos se conformar com o que esse mundo oferece, não, irmãos. Não vamos se conformar com as situações que esse mundo nos oferece, não, irmãos. Pelo amor de Deus. Aleluias. É porque a gente muitas das vezes se conforma com coisas banais, aceita coisas pequenas, irmãos. Mas Deus tem coisa maior para nós. Não vamos se conformar com as besteiras que esse mundo oferece, não, irmãos. Não vos conformeis, irmãos. Não vos conformeis, meus queridos, meus amigos. Não vos conformei com isso, não. Não vos conformei com isso. Aleluias, glória a Deus. Jesus amado. Não vos conformei, irmãos. Não vos conformei. Se Daniel tivesse se conformado, com o decreto do rei, se Daniel tivesse se conformado, Daniel não tinha orado, irmãos. 3 vezes ao dia, como era de costume dele orar com as janelas abertas. Daniel tivesse conformado, não, eu vou me conformar aqui, eu já estou aqui numa posição muito boa aqui também nessa Babilônia, eu não vou estar me prostrando, não, eu não vou estar me ajoelhando, não, aqui tá bom, eu tô no conforto da Babilônia, cara, eu tô bem, pra que eu quero? O que é que eu quero, cara? O que é que eu quero aqui, orando a Deus, o que é que eu quero, Não, irmão, Daniel não se conformou, não, o decreto veio, selado pelo rei. Mas sabe o que foi que Daniel fez? Abriu as portas na hora da sua oração e orava o seu Deus 3 vezes por dia. Daniel foi parar na cova dos leões, irmãos. Daniel desceu para a cova do leão. Aleluias! Mas Daniel viveu o sobrenatural de Deus. Daniel viveu o sobrenatural de Deus na vida. Naquela cova do leão. Viu os leões ficarem quietinhos, Eu não sei o que foi que aconteceu, irmãos, ali dentro daquela cova. A Bíblia não nos revela o que foi que aconteceu ali dentro. A Bíblia não nos revela, mas eu imagino Daniel ali contemplando, ali olhando e vendo a grandeza do nosso Deus, olhando para aqueles leões grandões, famintos, com a cara desse tamanho. Daniel contemplando
o tamanho do nosso Deus vendo os leões lá, ó, sem se mexer, sem se mover para ir diante dele, para fazer o mal para Daniel. Daniel contemplou o poder do Senhor. Daniel contemplou, porque não se conformou, irmãos. Foi porque não se conformou, irmãos. Então, para que a gente vai se conformar com o que o mundo nos oferece, irmãos? Com decreto de governos aí, com decreto de... Irmãos, pelo amor de Deus, não se conforme não com essas coisas não, irmãos. Não se conforme não, irmãos, com o que esse mundo lhe oferece não, que é coisa pequena, é coisa banal. Também nós sabemos a história de Daniel. Daniel ganhou uma posição destacada também dentro daquela comunidade de Babilônia. Irmãos, então esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, e para esse vídeo não se estender, eu vou logo pro segundo. Esse é o primeiro passo, irmãos, para a gente viver a boa e perfeita vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coisa boa Deus tem para mim e para você viver nessa terra, mas não vos conformei com este mundo. Mas antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse aqui, ó, é o segundo passo. É transformar. É transformar. É transformar, mas a gente não vai transformar nada se antes a gente não se transformar. A gente não vai transformar coisa nenhuma sem antes a gente não nos transformar primeiro, irmão. Meus amigos, a gente não vai transformar coisa alguma se antes a gente não se transformar. Você está entendendo aqui? Diz, ó, o que é que Paulo diz aqui, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeiro a gente tem que o primeiro passo é não se conformar, o segundo é transformação. O evangelho de Cristo é transformação. O evangelho de Cristo, se você for prestar atenção no evangelho de Cristo, a palavra é transformação, irmãos. O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas, tem coisas nas nossas vidas que Deus ele faz questão. Deus ele faz questão de transformar, Deus ele faz questão de tirar, Deus ele faz questão de entrar com providência, com a sua mão forte e mudar de imediato. Mas há coisas nas nossas vidas, que é que nem a palavra está dizendo aqui, ó, tem que ser transformada pelo nosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que se transformar também. Mas aqui não está dizendo que Deus ele vai nos transformar. Aqui a palavra de Deus não está dizendo que Deus ele vai... Não, é nós mesmos que tem que se transformar pelo poder do nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento. Que entendimento é esse? Palavra. É da palavra de Deus. É da palavra de Deus, é por isso, irmãos, que a gente tem que dedicar tempo à palavra de Deus. É por isso que a gente tem que dedicar o nosso tempo o máximo que a gente puder. A palavra de Deus, irmãos. Porque é ela que vai nos transformar. Há mudanças em nossas vidas. Se alguém olhar para mim, hoje ele vai ver uma transformação. Estou dando aqui um exemplo. Ele vai ver uma transformação do rapaz que eu era há um tempo atrás, alguns anos atrás, antes de eu me converter, antes de eu aceitar Jesus. Claro que todo mundo vai ver a transformação do rapaz que andava drogado, do rapaz que andava bêbado, do rapaz que andava no mundo da prostituição, do rapaz que andava no meio da zoeira, do rapaz que andava no meio do... Claro que alguém olhando para mim vai ver essa transformação. Claro, já recebi elogios de ímpios, já recebi elogios daqueles que fazia zoeira comigo, já recebi elogio daqueles que sentavam na rodinha de baseado comigo pra gente fumar, já recebi elogios daqueles, reconhecimento daqueles que cheiravam cocaína comigo, daqueles que fazia zoeira comigo. Esses aí, alguns deles, muitos deles já chegaram em mim, cara, parabéns, cara, pela sua mudança, parabéns pelo que você se transformou, parabéns pelo que Deus... Você está entendendo? Eu não atribuo isso a mim, porque eu sei que essa transformação quem fez foi Deus. Eu sei que essa transformação aí quem fez foi o Senhor. Deus ele fez questão de fazer essa mudança em mim. Deus ele fez questão de tirar isso de mim, de me limpar. Deus ele fez questão de fazer essa mudança radical em mim. Isso aí foi Deus, porque eu tenho certeza que com as minhas forças eu não conseguiria, porque eu já tentei. Já tinha tentado várias vezes me sair
de certas coisas, não tinha conseguido eu sozinho. Mas quando Deus entrou, ele entrou com providências. Enfim, o que é que eu quero focar aqui? É que, irmãos, há transformações que é Deus que faz. Há transformações que é visível aos olhos do povo. A transformação que é visível aos olhos da humanidade. A transformação que é visível aos olhos do meu vizinho, aos olhos do meu irmão, aos olhos do meu amigo. A transformação que é visível. Mas a transformação, essa transformação aqui, ó. Paulo tá falando, vem aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Eu já me transformei. O mundo vê essa transformação em mim. O mundo consegue enxergar essa transformação em mim. Mas e aqui? Aqui ninguém consegue não, irmão. Só Deus consegue sondar isso aqui, ó. E aqui? Hã? E aqui? Só quem consegue sondar isso aqui é o Senhor. Só quem consegue sondar isso aqui é Deus, irmãos. É Deus que consegue sondar isso aqui. Você tá entendendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é Deus. E será se isso aqui já está transformado da forma que Deus quer que esteja transformado? Será se isso aqui, ó, aí em você já está transformado da forma que Deus quer que esteja transformado em sua vida? Será? Será, irmãos? No dia, você pode ter certeza que quando isso aqui em mim, ó, eu não sei o que é que eu tô vivendo. Eu vou dizer que eu tô vivendo a boa aí. Né? Eu vou dizer que eu tô vivendo a boa vontade de Deus. A boa já é uma coisa boa, a boa vontade de Deus. Tem alguém que tá vivendo agradável. Tem uns que já tá na bonança, no tópico aqui, ó, vivendo a perfeita. Porque a perfeita é coisa boa, a perfeita é a perfeita. Ele é perfeito, meu irmão. Já imagina a perfeita vontade dele. É muito maior do que isso aí que tu tá podendo imaginar. Eu reconheço que tem algumas coisas aqui, ó, que precisa ser transformada. Eu reconheço que tem algumas coisas aqui, ó, que precisa ser mudada. Eu reconheço, irmãos. Eu reconheço, meus amigos, que há coisas aqui, ó, há coisas aqui que precisam ser mudadas. Há coisas aqui que precisam ser transformadas. Aleluias, glória a Deus. Eu reconheço que há coisas aqui que precisam, que devem ser mudadas. É por isso que eu oro a Deus, por quê? Porque eu quero viver essa aqui, ó, a perfeita vontade do Senhor, irmãos. E para você viver também, você tem que se transformar, você tem que transformar isso aqui, você tem que transformar isso aqui, ó. Oh, aleluias. A gente tem que se transformar, irmãos. Se a gente quer viver a boa e a perfeita vontade de Deus, a gente tem que se transformar. A gente tem que procurar se transformar, irmãos, naquilo que Deus quer que a gente se transforme. Isso aqui tem que ser santo, irmãos. Isso aqui tem que ser santo. Pra gente viver a boa e a perfeita vontade de Deus, irmãos. Aleluias. É porque que a gente nunca vai ver crente caduco. Agora eu vou. Por que a gente nunca vai ver crente caduco dentro da igreja viver a perfeita vontade de Deus? Por que a gente vai ver crentes com mais de 50 anos dentro da igreja nunca viver a perfeita vontade de Deus? Aleluias. Por quê? Porque a gente tá vendo a mudança. Aquela mudança visível que eu e que você pode ver, a gente já tá vendo. Agora aquela mudança aqui na mente, aqui, ó. A mudança aqui, ó. Será que já mudou, irmãos? Será que já mudou? Será que já transformou isso aqui? Tem crente, irmãos, eu sinto dizer isso aqui, eu sinto dizer da parte de Deus isso aqui, que tem crente dentro da igreja com mais de 50 anos, mais de 20 anos dentro da igreja e nunca transformou isso aqui, ó. Nunca transformou isso aqui, é por isso que nunca vai viver a perfeita vontade do Senhor. Vai pra sepultura e não sabe o que é viver aqui, ó, a perfeita vontade de Deus aqui na terra. Eu tô trazendo essa palavra aqui é porque tem gente aqui que precisa ser transformado, tem gente que vai ver esse vídeo aqui, precisa ser transformado isso aqui, precisa ser transformado isso aqui, ó, porque Deus quer que tu viva perfeita a vontade dele nessa terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus tem coisa boa pra mim, Deus tem coisa boa pra você. Deus quer que você viva a perfeita vontade dele nessa terra. Deus quer que você viva a perfeita vontade dele aqui. Aleluia, e para isso você tem que se transformar. Para isso você tem que se transformar, para isso você tem que transformar sua mente, irmãos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai. Espero que os irmãos tenham entendido isso aqui. Eu não vou mais adiante não, porque o objetivo era esse mesmo, meia hora de vídeo. Meia horinha só. Para não ficar muito... Espero que os irmãos escutem esse vídeo. Espero que os irmãos vejam esse vídeo até o final. Primeiro passo, não vos conformeis com esse mundo.
Primeiro passo para nós viver a perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com a merreca, com a besteira que esse mundo lhe oferece. Não vos conformeis com a besteira que esse mundo lhe oferece. Segundo, transformai-vos. Transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. E é só isso aqui, ó. É só isso aqui para nos transformar. É só isso aqui, ó. É só o entendimento disso aqui, ó, que vai nos transformar. Não é entendimento disso, não é entendimento daqui. É entendimento disso aqui, ó. Procura entender isso aqui que lhe transforma, isso aqui que transforma a crente. Glória a Deus, amém.